Então, que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos, em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje ele é a continuação do tema de ontem. Nós queremos falar sobre o destino da humanidade. Para onde? Para onde? Ou para quem vai a humanidade depois do fim das suas vidas, né? A palavra do nosso Deus nos garante que todos devem morrer. Todos os seres humanos que nascem têm como destino final a morte. Porque o salário do pecado é morte e todos pecaram. Então, se o salário, ou seja, o pagamento justo, é a morte para o pecado, todos que cometeram pecado, então estão destinados a passar por esse momento. Eu, você e qualquer um. É um tempo em que a gente precisa parar para pensar nele. Existem momentos que eu falo aqui, né, com o pessoal da igreja, do seminário, eu digo certas coisas, o pessoal fala, pastor, não seria melhor não tocar nesse assunto? Porque é um assunto tão pesado. Mas espere, irmãos, nós estamos aqui exatamente para tirar as arestas, para deixar claro para você tudo o que está acontecendo. Você precisa se situar em tudo que está acontecendo. Eu cheguei hoje também e quero dizer a vocês aqui que eu agradeço muito a presença de vocês. Hoje eu vim de uma maneira mais rápida, correndo, como o mineiro diz. Nós viemos correndo para Belo Horizonte, depois correndo aqui para Divinópolis, porque nós temos algumas outras tarefas extra seminário e extra igreja. E nós temos que estar sempre orando por esses ministérios também. O Brasil é um país maravilhoso para o evangelho, é um país que aceita que os evangélicos façam o seu trabalho, mas já está nascendo forças de resistência em lugares trágicos e perigosos, que são as forças contidas naquilo que se diz de armamento bélico, força política, a igreja precisa assumir para si esse papel de força política para poder também defender os seus cidadãos e defender os justificados e os justos em Cristo Jesus. Bem, mas nosso assunto não é política, nosso assunto é volta do Senhor Jesus Cristo. Então hoje, nós queremos falar com vocês sobre o destino da humanidade, completando o assunto de ontem. Amém? Qualquer pessoa, qualquer um de vocês, pode colocar aí no chat uma pergunta, ela está bem aqui no alto, diante de mim, que eu vou acompanhar a sua pergunta e posso dar a resposta, uma vez que eu compreendo que está dentro do mesmo assunto que a gente está conversando. Fechou então? Você também pode mandar mensagens aí no chat. E com o passar da aula, a gente vai apresentando para vocês também projetos que a gente tem para que você possa participar dele. Amém. Vamos lá. Destino da humanidade. Aprendemos ontem, ou pelo menos confirmamos ontem, que o ensino bíblico é que o destino é para o ímpio diferente do destino que é para o justificado. Vale a pena a gente lembrar aqui uma coisa que me incomoda muito, mais por tradição do que por conhecimento. A gente fala as frases erradamente e a gente expor tanto uma língua quanto a outra, o hebraico e o grego, de maneira errada, equivocada. A pronúncia correta do grego e do hebraico é fundamental para você ter um ensinamento correto. E já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas existem coisas que a gente vem dizendo desde o começo e que deveríamos esquecer e dizer da maneira certa. Deveríamos enterrar a maneira errada e dizer da maneira certa. Jesus está voltando, é um equívoco de colocação. Jesus não está voltando. A diferença aí é que nós acabamos por falar com as pessoas como se Jesus estivesse caminhando na direção da gente e a gente estivesse esperando. Jesus não está caminhando na direção da gente. Jesus sairá e virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a volta do Filho de Deus. Se o Senhor vem como um relâmpago, ele vem como um arrebatamento, ele vem com violência, ele vem com velocidade, ele vem rápido. E a volta do Senhor Jesus é uma volta em 2 estágios, em uma volta
em 2 momentos. Ele volta primeiro para a sua igreja e depois ele se apresenta ao mundo. Não são duas voltas de Jesus, mas uma volta de Jesus. Ele volta primeiro para a igreja e depois ele se encontra com o mundo. Bem, essa teoria também é chamada por teólogos mais antigos, esses erros, chamado também de teologia do relógio. E essa teologia do relógio é colocar coisas complexas e tentar fazer delas uma explicação simples. Por exemplo, a teoria do relógio vai falar que nós erramos quando nós colocamos muitas coisas complexas de forma simples demais. E as coisas complexas precisam ser explicadas e entendidas. Então, disse alguém no passado que entender a escatologia é como andar por um deserto e topar ou dar um chute em um relógio e você olha aquele objeto funcionando e você agora tem que investigar profundamente para descobrir o que é aquilo que você acabou de chutar. Essas duas teorias, elas vão nos exigir de nós que tenhamos a postura correta na hora de falar. Jesus não está voltando, Jesus voltará. E uma outra frase é muito interessante. A outra frase é muito interessante. Porque nós dizemos também, aceitei Jesus. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, você estará salvo. E a palavra não é nessa ordem. O que nos parece é, se o Senhor aceitar você, se o Senhor considerar que você é alguém, como é que eu posso dizer, digno, falando a verdade, se o Senhor Jesus considerar você, se o Senhor Jesus aceitar o seu coração, então essas duas falhas, elas recebem apelidos dentro do estudo teológico. Entre os árabes, por exemplo, a teologia que vem da Alexandria, ela vai trabalhar essa questão da Gilete, que é uma coisa mais futura, e também a questão do relógio em uma teologia mais europeia. Nós estamos aqui diante de duas coisas que podemos apresentar como a teologia do relógio ou da Gilete, ou seja, nós podemos colocar alguma coisa fora de ordem, nós podemos colocar uma coisa muito avançada num tempo muito passado e colocar alguma coisa do passado em um tempo muito futuro. Ou podemos colocar uma coisa complexa como se ela fosse simples. Então escreva aí a primeira frase que eu quero que você escreva. Não cometa erros de natureza dessas duas teorias. Não cometa erros. Observe a letra, observe a palavra, observe a situação, e não coloque o avançado no passado e não coloque o complexo no simples. Vamos lá, então, vamos começar a caminhar? Ontem nós falamos um pouco sobre como entender o tempo de Deus para as coisas acontecerem. E é muito importante que vocês comecem o entendimento da Bíblia, o entendimento da volta do Senhor Jesus, ou o entendimento do tempo de Deus para fazer as coisas, já colocando Deus como Deus. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, a existência de Deus é diferente da existência do homem, a realidade de Deus é diferente da realidade do homem, a vontade de Deus é muitas vezes diferente da vontade do homem, o querer de Deus é diferente. Em todos os aspectos, nós somos muito inferiores a Deus. E aí o Senhor vai lançar mão, como eu disse ontem aqui, de termos que estão sendo lançados, criados, apresentados para que a gente possa compreender alguns comportamentos de Deus. Mas a primeira coisa que hoje, aliás, a segunda, né? A segunda questão que hoje eu solicito a você, que eu peço a você que coloque no seu coração e assim, amarre forte para ficar aí até que você possa entender tudo, nunca coloque o tempo do homem no tempo de Deus. Não faça isso. Escreva isso aí no seu comentário, escreva na sua Bíblia. Nunca coloque a questão do saber de Deus na hora do saber do homem. O agir de Deus na hora do agir do homem. Nós não podemos confundir essas coisas, pessoal. Nós não podemos colocar algo que é de Deus para o homem.
Eu vou aqui formular uma frase e você vai perceber, quando eu explicar essa frase, que nós erramos nisso muito também. Nós costumamos dizer assim: eu estou fazendo a obra de Deus. Bem, eu estou fazendo a obra de Deus, a gente, com simplicidade no coração, a gente vai entender que a pessoa que está dizendo estou fazendo a obra de Deus, ela está dizendo eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas o equívoco da frase, você percebeu? Se você está fazendo a obra de Deus, que obra Deus está fazendo? Se você está realizando a obra de Deus, que obra você está fazendo? Se você está fazendo a parte de Deus, o que Deus está fazendo? Essa frase, ela precisa ser refeita por nós, queridos. Ela precisa ser refeita, repensada, recompreendida, porque as coisas de Deus, escreve aí, as coisas de Deus, a realidade de Deus é diferente da nossa realidade. Na realidade de Deus, o impossível é natural. Na realidade de Deus, o impossível é comum. Na nossa realidade, o impossível, o improvável é absurdo. Então, quando Moisés vê uma sarça ardendo, ou seja, vê um arbusto pegando fogo, e esse arbusto pega fogo, mas não se consome, ele então, que conhecia bem aquela região, pensou: vou parar aqui e contemplar um pouco disso. Isso é muito interessante. Mas aí então o Senhor disse: não, 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 não é assim você vai chegando, não, rapaz. Tira a sandália do pé, porque o lugar que você está é santo. Daquele momento em diante, nós vamos encontrar um homem se relacionando com Deus de uma maneira muito mais prudente, muito mais produtiva, muito mais envolvida na verdade. Porque tudo que essa figura representa é a figura de alguém que está fazendo o que Deus mandou, ainda que não compreenda, ainda que não saiba tudo, ainda que não tenha total entendimento de tudo, ele ainda está fazendo a obra do Senhor. A obra dele que o Senhor mandou que ele fizesse. Então, quando você for falar sobre eu estou fazendo a obra de Deus, pergunte para você mesmo se faz sentido essa pergunta. Eu estou fazendo a obra de Deus. Bem, eu acredito que hoje, né, eu aos 53 anos, estou fazendo alguma coisa daquilo que Deus planejou para a minha vida. Porque depois de 53 anos de idade e 33 anos de ministério acadêmico, você tem que saber mais ou menos onde é que você está, ok? E a ideia é essa: eu sei que estou em um lugar especial no coração de Deus e sei que Ele já garantiu a minha vitória porque Ele me disse isso. Mas eu quero que você entenda, há uma diferença entre ser um observador da Bíblia e ser uma pessoa que vai experimentar a Bíblia. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é um protagonista da tua vida ou você é um observador da vida? Repete aí. Responde aí para mim. Você é um protagonista da sua história ou você é um observador da vida alheia? Eu sou capaz de dizer para vocês que não conheço uma só pessoa que, invertendo os valores, teve alegria. Não conheço. Se a prioridade é a prioridade, então a prioridade é Deus. Amém? Então nós falamos ontem sobre esse momento de erro, de falha, e que essa falha levaria os homens para um destino final terrível. Então vamos aqui agora construir aí na nossa mente, vamos colocar um chip da imaginação e vamos todos pensar a mesma coisa. Eu quero que você imagine o templo de Salomão. Nós falamos sobre isso ontem. O templo de Salomão. Agora você vai imaginar quantas pessoas podem caber dentro daquele espaço chamado átrio exterior. Centenas de pessoas. Nos dias de Moisés, em torno de talvez 400 pessoas, talvez um pouco mais, porque entravam as pessoas para fazerem os seus sacrifícios. Então era uma coisa muito cheia de pessoas, um trabalho contínuo no templo. Havia o líder de 1.000, de 100 e de 50, e nenhum deles brigou para ser o de 1.000. Eu quero até reabrir aqui um parênteses que ontem nós abrimos ele, e eu tive que falar com as pessoas, porque não dá para engolir. Ontem falamos sobre maridos que querem ser amados e querem ser respeitados, mas não fazem por onde. E olha como a igreja é importante.
Percebe que a igreja é importante? A igreja é a única célula da sociedade moderna que aponta o dedo para as pessoas e aponta os seus defeitos e todos aceitam ouvir. Nem mesmo em casa, às vezes, as pessoas conseguem essa liberdade para atacar, não é a palavra, mas para mostrar o erro do outro. Amém? Bem, vamos lá. Estou com sede um pouquinho, vou beber um pouquinho de água. Bem, eu percebi que todos vocês colocaram que querem ser protagonistas da sua vida. Se vocês querem ser protagonistas da vida, há 3 coisas a fazer. Vamos lá? Primeira coisa a fazer, não aceitar erros. Essa é a primeira coisa. Assim. Não aceitar nem erros pessoais, nem erros de pessoas que estão com você. Não aceite erros. A segunda coisa que você tem que fazer, e aí eu me refiro a não aceitar erros bíblicos, pessoas que estão colocando a Bíblia como um livro de magia ou coisas desse tipo. A Bíblia não é um livro evangelístico, a Bíblia não é um livro que apresenta a você fórmulas para você ser poderoso, a Bíblia não é um livro que, ou não é um local que aonde está o inferno não se aproxima, é nada disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a orientação, ela é o conselho, ela fala de princípios e valores, que se você guardar os princípios e aplicar os seus princípios, você será feliz e terá uma vida plena. Então, o que a Bíblia diz não diz respeito ao poder militar, bélico, espiritual de Israel, mas diz respeito ao poder que vem do céu. Ok? Não aceite erros bíblicos. Escreve aí para mim. Deixa eu ver quantas pessoas estão me acompanhando. Não aceite erros bíblicos. Não coloque erro bíblico na tua mentalidade cristã. Não coloque erros bíblicos na tua mentalidade cristã. Ok? Agora sim. Então, olha, um erro que a gente tem que tirar do nosso coração quando estudamos a volta de Jesus é o tempo que Deus existe, o tempo que Deus está inserido nele e o tempo que nós estamos inseridos nele. Nós nunca podemos ver o tempo de Deus como nós vemos o nosso tempo, porque sempre haverá uma discussão, uma inquietação, porque o nosso tempo se chama Cronos. Cronos. E o tempo do Senhor se chama Kairos. São 2 coisas diferentes. O tempo de Deus conta espaço, distância e tempo, enquanto que o do Senhor, nada disso, é apenas uma ilustração que foi feita, dizendo que ele se parece dessa forma. O nosso Deus, ele é espírito, ele é pessoal, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é um Deus de conselhos. O nosso Deus é um Deus presente, nosso Deus é um Deus que se apresenta. Mas ele nunca vai ensinar para você uma coisa fora daquilo que ele ensinou na palavra dele. Então veja, se aparecer alguém ensinando a você outra coisa que a Bíblia não diz, seja anátema para você. Eu espero que para vocês que estão me acompanhando aqui agora, para vocês que estão me acompanhando, essa introdução seja interessante. Que vocês possam levar para o coração de vocês, porque o Senhor quer você curado das manias, dos erros e dos vacilos de interpretação. Agora eu vou pedir a você, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, nós vamos lá em Mateus, né, que é o texto principal da nossa estrutura teológica. Então, Mateus, no capítulo 24, mas eu preciso fazer uma pergunta, porque as pessoas que estão comigo aqui hoje, a maioria delas convive comigo nas salas virtuais que a gente se encontra para dar aula. E aí eu quero saber exatamente dessas pessoas se vale a pena investir em encontros dessa maneira. Coloque aí para mim. Vale a pena, para você tem valido a pena, só para os irmãos que estão chegando agora possam ter uma ideia do que eles estão ouvindo aqui. Faz sentido para você? Vale para você? Então você indicaria para alguém? Então diga isso aí e deixa o pessoal participar com a gente e daí então ter a sua ideia. Muito obrigado a quem está colocando aí. E coloque o que você sente também, ok? Bem,
Nós sabemos que o tempo foi criado depois da criação. O tempo foi criado no 4º versículo da Bíblia. Perdão, no 4º mandamento, no verso 14. No verso 14 de Gênesis, o Senhor fala da criação do tempo. Então vamos lá. Gênesis, Bereshit, capítulo de número 1, e o verso 14, vai dizer que Deus criou o tempo aqui. Ele ainda não colocou o homem na terra, e ele criou o tempo aqui. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver noite e separação entre o dia e a noite. Sejam eles para mim sinais em todos os tempos, na sua descendência, esteja sempre oferecendo a mim o seu coração. O que Deus está querendo dizer para você é: o que os judeus passaram a usar como parte das suas vestes são carregados de símbolos de humildade, de entrega, de parceria e principalmente de submissão. Então nós já vimos algumas coisas, olha, nós já anotamos alguma coisa, vamos lá. Eu vou ler agora o que a gente fez aqui de esboço para a gente não perder nenhuma informação. Primeira coisa importante é trabalhar o kairós de Deus. O kairós de Deus não é o mesmo cronos nosso. É um carro que se parece muito, mas não é o mesmo cronos nosso. Quando nós olharmos para os termos bíblicos, nós vamos dizer o que o termo bíblico disse. Não vamos tentar modernizar e nem trazer para trás. Vamos andar com a direção sábia, ok? Vamos andar com a direção sábia. O termo para tempo, para Deus, é kairos, que significa tempo qualitativo. O tempo para o homem é cronos, que significa tempo quantitativo. Então, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. E a partir dessa mentalidade, nós agora podemos raciocinar Deus em tudo. Outra coisa que nós precisamos classificar é classificar a existência de Deus. Então, são duas coisas primordiais. Se você for comparar uma a outra, são duas coisas primordiais. Primeiro, você vai classificar o tempo de Deus e o tempo do homem diferentes. Segunda coisa, você vai classificar a existência de Deus e a existência do homem de maneira diferente. Deu para entender isso aí? A existência do homem e a existência de Deus de maneira diferente. Como nós temos vivido hoje no mundo pluralizado, então a gente tem a mania de tentar fazer com que tudo seja diferente do que nós vimos. Deixe-me falar aqui uma verdade para o nosso tempo, amém? Para o nosso tempo. Escreva aí, olha, os pilares da sociedade moderna. Aí você vai entender como as pessoas pensam, e você vai entender como você pensa, e você vai entender quem está pensando melhor, ok? Os pilares da sociedade moderna estão firmados sobre pluralização, secularização e privatização. Vamos lá? Pluralização, secularização e privatização. Vamos à primeira palavra? Primeiro pilar da sociedade moderna é pluralização. E a gente já vai entrar no texto bíblico aqui para falar de destino do homem, ok? Mas eu preciso que vocês entendam, o pensar de Deus é diferente, o agir de Deus é diferente. Deus está muito à frente, então é como achar um relógio no deserto, e você não deve pegar Deus e colocar ele no lugar errado, é como colocar a invenção da Gillette no lugar fora de hora. Você não pode comparar Deus às coisas, senão é como comparar Deus a um veículo que estraga. Então você tem que ter toda uma base filosófica primeiro, ok? Vamos lá. Pluralização. Escreve aí, pluralização. O que é pluralização? A pluralização é o pilar da sociedade moderna que diz que as pessoas precisam de diversidade. Antigamente você chegava em um mercadinho, tinha um camarada te recebendo no balcão, você dizia, eu quero um sabonete, eu quero arroz, feijão, ele ia lá, pesava, você parava, colocava na tua mão, na sacolinha, e você ia embora. Porque antigamente havia uma baixa oferta de diversidade.
Hoje não, hoje há diversidade em tudo. Eu falava com a minha esposa, a gente anda pela rua, é difícil achar um carro igual ao outro, é difícil achar uma pessoa que esteja vestindo a mesma roupa do outro. As pessoas são diferentes em quase tudo. Em uma casa você encontra 5 shampoos, se existem 5 pessoas, vários sabonetes, se existem várias pessoas. No passado todo mundo usava o mesmo shampoo e assim por diante. A pluralização é jogar sobre a sociedade moderna a necessidade de diversidade. Quando você vai no supermercado, você vai comprar sabonete, para cada membro de família diferente. Isso se chama pluralização. Por causa disso, o homem precisa de ofertas para se sentir feliz. E aí a gente vai aqui para falar sobre o nosso Deus, a existência do nosso Deus e o destino. Veja bem, o destino, a gente já fica esperando que o destino seja plural também. Então, pera lá, o destino é plural? Não, o destino não é plural. O destino é dois pontos, um para cada situação. Se você é santo, você vai para a salvação. Se você não é santo, você vai para a condenação. Deu para entender? E esse sentimento de pluralização coloca as pessoas em uma condição, pelo menos eles acham, que podem colocar Deus e obrigar Deus a dar várias formas para eles. Como Deus não dá essas várias formas, o crente inventa a forma e a igreja vira uma metaforma ou uma pluriforma para agradar a pessoa. Ou seja, inventamos igrejas diferentes. Ok? Pluralização. É um fast food de ofertas. A igreja para todo gosto. Isso significa pluralização. Pegaram a verdade de Deus e colocaram aquilo que lhes dá prazer. O segundo pilar da sociedade moderna se chama secularização. E o que é secularização, pessoal? Secularização é quando você valoriza o menos importante e desvaloriza o mais importante. Você transforma o importante em secular e transforma o urgente em segundo plano. Há o que é urgente e o que é mais importante. As duas coisas são diferentes. A urgência nem sempre está voltada para a mesma necessidade da importância. Então, veja, nós temos agora, depois da pluralização, a secularização. O que é menos importante é o que as pessoas valorizam mais. As pessoas gastam milhões em quadros para colocar na parede, em casas para morar, para mostrar para os amigos, em carro, às vezes mora mal, mas tem um carro muito bom. Isso se chama secularização. Nós passamos a amar as coisas que as pessoas têm e deixamos de amar as pessoas. Então, a secularização fez isso. E a pior de todas as três, coloque aí, privatização. Privatização é a ideia que a pessoa tem de que tudo é dela. Se ela escolheu, é meu. Então, veja, 2 mães conversando na porta da escola, uma diz assim, estou precisando tanto levar meu filho ao dentista, a outra diz, o meu dentista é ótimo. Olha que interessante, aquela mãe parece que comprou um dentista. O meu dentista é ótimo. O dentista é seu? É particular? Ele trabalha só para você? Que bacana. Não, mas o sentimento é meu, meu, meu. E aí, dentro da igreja, se a pessoa gosta de alguma coisa, é dela. A igreja é minha, o Deus é meu, a direção dessa igreja é minha, a história é minha, eu faço do meu jeito. Privatização é colocar as coisas como se possuíssem um dono. Deixou de ser público e passou a ser privado. Entende? Conseguindo entender isso? Agora vamos pegar toda essa mentalidade que a gente falou aqui agora. A teoria da Gillette, a teoria do relógio, a teoria do automóvel, que existem vários modelos, vários jeitos, várias formas, e agora vamos pegar o sentimento de pluralização, secularização e privatização. Pegamos tudo isso, jogamos num pacote e colocamos na mente de uma pessoa moderna. É assim que o homem moderno pensa. Meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso. Eu nem imaginava isso. Ok. Por isso que quando você pega uma coisa, já existem os
os que estão ali para criticar. Por exemplo, pastor Israel Leocádio diz que há 33 anos ele leciona escatologia. Qual é a escola do pastor Israel Leocádio? Não tenho escola. Porque eu não é que eu achei a cada escola fosse menor do que eu sei. Eu achei que o saber de cada escola me tirava o direito de viver a minha escolha. Então eu preferi não seguir nenhuma escola. E eu não tenho que seguir nenhuma escola. Eu tenho que conhecer, mas seguir é outro aspecto. E outra coisa, as pessoas se firmam na escola escatológica X, Y, Z, e se esquecem de perguntar à Bíblia se a Bíblia está concordando com aquela escola. Então, também por isso, não sigo nenhuma escola. Vocês estão entendendo isso? A teologia não é uma arte pessoal. A teologia é uma ciência de Deus. E quando ele passa isso para você, você absorve. Agora, veja bem, você não tem nem que pensar que sabe mais do que alguns, nem pensar que sabe menos do que alguns. Basta você ler a Bíblia com frequência. A Bíblia, ela trata de explicar a você muitas coisas. Vamos ao primeiro lance aqui do Apocalipse. O Apocalipse não é um livro que está contando somente o fim dos tempos. Ele conta a história da humanidade. Em uma forma resumida, colocando o que é mais importante no ponto que é mais importante. O Apocalipse trabalha a história da humanidade. E quando a gente for ver o capítulo de número 1 de Apocalipse, no nosso curso, nós vamos perceber que nós temos um vício de leitura, um vício de interpretação, um vício de observação. Por isso é importante estudar a Bíblia com a Bíblia, comparando um texto com o outro. Aproveitando aqui que eu acabei de falar aqui, sem programar, falar aqui do curso, eu vou colocar aqui o link. Nós começaremos uma turma de estudos comigo, no caso, né? Onde nós estaremos pegando o livro de Apocalipse, estudando capítulo por capítulo. Serão 22 aulas, cerca de 50 horas aula o total, ok? 22 aulas à distância comigo, ok? Eu vou estar sentado ali com você, ensinando passo a passo aquilo que está em cada capítulo dos capítulos do livro de Apocalipse. Eu vou colocar aqui para você, então, um link. Esse link vai levar você até esse site que você vai poder fazer a sua inscrição. Vamos ver se eu consigo baixar aqui o link. Ou se alguém já tem esse link, poderia também me avisar que já tem um link e já jogou esse link. Ok, achei aqui. Então, vamos então aqui, em razão do fato de eu ter falado, né? Então agora eu vou colocar aqui para vocês. Olha lá. Nós temos aí então esse, ok? Nós temos aí esse link, que é o link que você vai entrar e fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição. Quantas pessoas estão aqui já se inscreveram para esse curso? O curso terá a duração de 50 horas aula ou 22 encontros. Essa é a duração, 22 aulas. E nós teremos aula no sábado às 5 horas da tarde e na segunda-feira às 7h30 da noite. Essas duas aulas, elas serão fechadas para o grupo do estudo. A gente vai fazer à distância por meio do Google Meet e você, ao término, recebe o seu diploma e tem a oportunidade de conversar sobre o livro do Apocalipse comigo. E a cada 15 dias nós teremos esses 2 módulos de aula. Domingo, sábado às 5 e na segunda-feira às 19h30. Destino do homem, primeiro destino do homem, condenação. E ontem eu falei com vocês, não adianta tentar julgar a condenação que Deus dá às pessoas, porque nós não temos uma medida para poder passar e estabelecer um julgamento sobre Deus.
Você não sabe o que a dor, ou qual a dor foi colocada no coração do Senhor com a traição de alguém. Você não tem ideia disso. Então não diga que você considera que seja uma punição injusta colocar uma pessoa condenado eternamente por causa de um erro que ele cometeu ali 10 anos da vida dele. Bem, essa foi a escolha da pessoa. Agora o que você tem que fazer é a sua escolha. E existem duas mensagens da Bíblia informando que há 2 erros, 2 pecados que o Senhor Deus não perdoa. 2. O primeiro se chama blasfêmia contra o Espírito Santo, que é levar, apontar, direcionar, mostrar feitos do Espírito Santo como se fossem de Satanás. Deus não concorda com isso, não gosta disso e não aceita esse tipo de sacrifício. Jesus de Nazaré, levado a Herodes depois de ser surrado, ele não responde a Herodes porque Jesus não conversa com assassino de profeta. Da mesma forma que Jesus não falou com Pilatos, ele não falou com outros homens. Mas à medida em que ele falou com outros homens, ele falou de uma maneira carinhosa, de uma maneira verdadeira. Então o que você tem que entender são esses pontos especiais da palavra do Senhor. Vamos lá? A condenação do homem começa com o afastamento do homem, anote isso aí. A condenação do homem aos 2 pecados que o Senhor não perdoa. Está colocando ali a Cláudia Luquezzi. Deixa eu responder então primeiro. Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir ao Espírito Santo uma obra de Satanás. E a segunda é abandonar e trocar o Senhor depois de uma experiência profunda com Deus. Em Hebreus capítulo 6, o Senhor diz o seguinte, que aqueles que uma vez experimentaram da graça, experimentaram dos sabores, do poder, da glória de Deus e se desviaram, esses não têm chance de voltar. Não há perdão para eles. Não há como voltar, porque eles abandonaram tudo. Agora a gente vai poder trabalhar esse tema em um outro momento, porque hoje nós estamos falando um pouco mais da coisa da criação. Ok? Não quero parecer chato, mas entra aí no link, dá uma olhada lá no curso, se inscreva e te abençoe, nos abençoando também. Amém? Então vamos lá. Destino do homem bem conhecido, aquele destino daquele que é pecador, ok? Vai ser jogado, colocado no inferno. Eu quero pedir a você agora que, em nome de Jesus, escreva. Não fica só ouvindo, não. Escreva. Escreva aí. Não existe, presta atenção, não existe um rei chamado diabo. Não existe. Não existe um rei chamado Satanás. O que existe é um governo maligno por trás dessas 2 peças que nós conhecemos bem hoje. Mas não há nada a respeito disso. Você não pode olhar a Bíblia e mudar as coisas da Bíblia. Então, diabo é uma pessoa específica que é Lúcifer. Satanás é um termo que é aplicado a homens e espíritos malignos, e demônios são espíritos malignos que caíram e entram em corpos humanos e se manifestam assim. Então nós temos que entender esse passo a passo de cada um, para a gente poder compreender tudo. Pastor, quando alguém fala uma vez salvo, salvo para sempre, o que o senhor fala sobre isso? Eu falo tudo que a Bíblia diz sobre isso. Nós não podemos primeiramente dizer que sabemos quem é salvo, nós não temos esse conhecimento. O Senhor não nos disse esse conhecimento. Nós não temos como descobrir a salvação de uma pessoa por observação. Nós não podemos ficar observando, que ele vai para o céu. Porque nós temos dificuldade na análise daquilo que nós fazemos também. E nós não podemos nos precipitar em informações de pessoas que a gente não conhece. Então esse é o melhor, mas uma pessoa precisa ser transformada para poder ser chamada filha de Deus ou filho de Deus, ok? Em uma matéria chamada a martiologia, nós conseguimos ir mais fundo nesse assunto. Agora o que nos basta é
de maneira superficial, mostrar a vocês o que é o Jezreel. E amém, a gente vai assistir isso em breve, uma guerra sendo travada em Jezreel. Vamos prosseguir a nossa leitura. Vamos para Mateus. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. E se alguém tiver algum tipo de pergunta, pode fazê-lo, ok? O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, que nós chamamos, a igreja chama de Novo Apocalipse de Jesus. Alguns chamam assim. Vamos lá. Em Mateus, capítulo de número 24, nós vamos encontrar algumas afirmações que vão ser questionadas por grupos teológicos. Então, deixe-me, antes da gente ler, explicar para vocês os grupos teológicos. Olha para mim quando você não estiver fazendo nada e observe que você está comigo, ok? Veja. O que os grupos teológicos fazem, as escolas teológicas, e que você deveria parar para medir isso e ver se isso é bom para você. Todas as vezes que nós elegemos alguém, nós rotulamos esse alguém. E todas as vezes que negamos alguém, nós rotulamos também. Só que a gente não diz um para o outro que houve esse rótulo colocado. Essa pessoa se casa e lá na frente ela vai comparar o marido ao outro que foi embora, comparar a esposa ao outro que vai embora. Então essas duas coisas, elas estão coesas dentro de um pensamento que se chama engano. Mas pastor, por que você está falando de casamento agora? Nós não estamos falando aqui de diabo, exatamente, nós estamos falando de diabo, de igreja, de tudo isso. E agora nós vamos falar do destino do homem chamado salvação. A salvação só pode acontecer na vida de alguém que vê o Senhor como seu noivo. Eu vou repetir, a salvação só pode acontecer na igreja que vê Jesus como noivo. E a salvação só pode haver no coração de um homem que vê o Senhor como seu noivo. E por que estou falando isso? Porque existe uma coisa chamada aliança. E a aliança do Velho Testamento e que acompanha o Novo Testamento não é um anel colocado no dedo, não é uma firula dentro da igreja, não é um sentimento que pega você na igreja e deixa você emocionado. É uma entrega, uma marca feita com sangue. Com sangue. A salvação é nascer de novo, como diz a Ana, nascer de novo. A salvação, ela é aceitar um estilo de vida que o noivo pede. Então, por que eu falei de casais? Falei de casais que se separam porque um coloca o outro de uma forma, um projeta o outro positivamente, outro projeta o outro negativamente. E nós estamos vivendo casar errado porque nós somos pessoas que não estão olhando o casar certo segundo a palavra de Deus. Muitos cristãos se casam mal porque se casam sem orientação nenhuma do Senhor. Nenhuma. Ninguém vai encontrar uma mulher santa em um lugar não santo e vice-versa. Mas as pessoas tendem a fazer as suas loucas escolhas e depois culpar a Deus. Por isso eu estou falando de casamento. Casamento é, para a sociedade moderna, um investimento de alto risco. Para Deus, é um investimento de salvação. Neide, essa resposta a gente começou a falar ela ontem. Eu vou apenas pontuar para você rapidamente. Não existe reencarnação. Não há reencarnação. Mas a gente pode parar um dia para estudar isso mais profundamente. Então, casamento se parece muito com relacionamento igreja, noiva e noivo de Jesus Cristo. E você só vai para o céu se o seu entendimento de Jesus Cristo estiver correto. Então veja bem, olha só, o Espírito Santo há de levar você a conhecer o Cristo. Esta é a promessa da Bíblia, que o Espírito Santo guiará você ao entendimento de Jesus Cristo. Não é lindo isso? O próprio Espírito Santo conduz o teu coração ao Cristo. Então a Bíblia também diz, nos últimos dias, que apareceriam muitos falsos cristos e muitos oferecendo muita vantagem para você. E aí a Bíblia diz, não entre nessa negociata maligna, não venda a tua fé por causa de bobagem. E hoje nós sabemos que existem grupos pseudo-cristãos que estão fugindo pelas janelas das igrejas históricas, porque
não construíram uma boa estrutura eclesiástica. E aqui eu estou usando uma metáfora mais uma vez, ok? Depois eu posso explicar essa metáfora para vocês. Então vamos lá, seguindo a nossa ordem. Para você ter um destino com Cristo, você tem que se parecer com Ele. Para ter um parecer, para habitar no céu, você tem que se parecer com o noivo. Não dá para ser diferente, você tem que se parecer com Jesus de Nazaré. O nosso alvo é nos parecer com Jesus. Quando a igreja foi apelidada de cristã, ela foi apelidada de cristã porque ela imitava Jesus. Então as pessoas diziam, você é um imitador de Cristo. Deixe-me falar uma coisa bacana aqui. Então para aí, observa e depois você escreve. Pedro, o apóstolo, seguindo João, que era conhecido da família de Caifás, para onde levaram Jesus e bateram nele até apresentá-lo a Pilatos. João, o apóstolo, que era um jovem rico, que acompanha Pedro nessa empreitada, ele vai ver Jesus, ele vai investigar se Jesus está sendo maltratado demais. Pedro não pode entrar além daquele espaço porque ele não é uma pessoa conhecida. Ele fica no pátio da casa. E olha que coisa linda, agora vem a história que eu quero contar para vocês. As pessoas olhavam para Pedro de madrugada, sem energia, sem luz, e olhavam para ele e diziam, você se parece com ele. E ele dizia, não, não sou eu, não sou eu. Ele ia para outro canto da varanda lá e o pessoal dizia, você se parece com ele, eu também acho. E aí não tinha para onde Pedro fugir. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando o Senhor leva você para o processo correto da salvação, você não percebe, mas você fica exatamente igual ao reino de Deus. Você se parece com Cristo quando você deixa Ele lavar a tua vida. Você se parece com o Filho de Deus quando você deixa Deus agir. É tão simples, mas tão lindo e tão maravilhoso. Deus aceita você porque Ele sabe que você tem esse poder de transformação. Mas veja, muitos estão desprezando isso. É tempo da igreja perceber em nome de Jesus e fazer uma análise se nós estamos crescendo ou inchando, porque a maioria dos crentes colocam Deus em segundo lugar. E Deus, que não gosta do segundo lugar, repreende e reprova essas pessoas. Ponto final. Agora nós vamos para o último ponto aqui nosso dessa noite, para a gente poder, na próxima aula, a gente poder debater mais ainda com profundidade o que a gente está falando. Amém? Se alguém tiver uma pergunta, pode colocar aí. Então vamos colocar aqui o link para você que quer fazer a sua inscrição. Eu vou deixar aqui o link, ok? Vamos ver se eu conseguir copiar esse link. Eu acredito que sim. Vamos lá. Irmãos, e aí vocês perceberam que o pastor Israel, ele é uma pessoa que gosta de apresentar metáforas, parábolas. Por que eu gosto disso? Porque esse é o método que eu considero o método andragógico mais coerente. O que é um método andragógico? É um sistema de educação de adultos que é positivo, mais positivo do que o sistema para crianças que é pedagógico. Então eu gosto de usar muitas metáforas. Então no meio de um assunto eu enfio uma metáfora e a pessoa fica, eu acho que ele fugiu do assunto agora. Não fugiu não. Ele está falando da mesma coisa. Então vamos lá. Casamento, bodas do cordeiro, grande tribulação. Casamento, bodas do cordeiro e grande tribulação. Essa semana eu ouvi um cristão dizendo à sua esposa, agora nós vamos mudar para tal lugar e tal. E ela disse, de modo nenhum, você pode ir sozinho, eu não vou. Tratava-se de um casal extremamente apaixonado, mas um casal que deixou o mundo entrar demais na vida. E aí entraram padrões de comparação e assim vai longe esse mistério da confusão maligna. Deixe-me aproveitar esse momento também e acrescentar ao seu conhecimento. Então escreve aí para mim.
comigo, escreve. Existem 3 príncipes do inferno que governam este mundo. Escreve aí. 3 príncipes do inferno que governam este mundo. Primeiro príncipe do inferno que governa esse planeta. Governa o homem e também o planeta. Azazel. Azazel é um demônio do deserto, é um demônio que leva pessoas para provas, é um demônio que leva as pessoas para a tortura, para o sacrifício, para morrerem. Deserto é sinônimo de morte. Se você não tem um Senhor que consiga parar esse indivíduo, ele vai até o fim te destruir. O segundo príncipe do nosso tempo, e às vezes eu me pego até evitando tocar em pessoas, ou porque o nosso suor pode estar carregando alguma coisa. Mas o primeiro se chama Azazel, o segundo se chama Baal. Falei certo aqui? Baal. Baal é o príncipe da violência conjugal. E nós temos Mamon. Mamon é o deus do dinheiro. E colocando Azazel junto com Moloque, nós temos 3 príncipes. E os príncipes desse mundo são violência, dinheiro e sexualidade. Ok. Como eu vou comprovar esse fato de que eles estão governando o mundo? Ligue a sua TV e na hora que for passar uma propaganda, observe a propaganda. Dificilmente elas não terão pelo menos um desses 3 agentes. Vá ao cinema e assista um filme e você vai comprovar o que eu estou dizendo. Porque o filme de pessoas que vão estar lá para distrair sua cabeça fala de sexo, dinheiro, violência, Mamon, Baal e Moloque. Ok? Nós temos os 3 deuses. Azazel, que é o deus do deserto, é o demônio do deserto. E nós temos então esses 3 deuses. Dinheiro, poder e poder milagroso. Agora, olhando para a cruz de Cristo, preste atenção e anote aí no seu papel. Na cruz de Cristo estava escrito uma frase em aramaico, em hebraico e em grego. Aramaico, hebraico e grego, ok? Por quê? Não estava sendo escrita à toa, não, gente. Porque Jesus está declarando os inimigos da cruz são política, riqueza e soberba. Está na cruz de Cristo. Estas 3 forças me trouxeram até aqui. Essas 3 forças me colocaram nesse madeiro. E lá acima da cabeça dele estava escrita a acusação dele. Ele é o Filho de Deus. E um pouco abaixo estava escrito um documento que ele veste para levar a surra que vai levar. E vai marcar toda aquela roupa com sangue. E agora o frágil Jesus é um herói sem precedentes. Deu para vocês entenderem tudo isso? Amém? Conseguiram compreender tudo que a gente acabou de falar aqui agora? Privatização, secularização e nós temos a moderna sociedade brasileira. Tudo é múltiplo, tudo tem que ser pessoal e tudo pode ser mexido. Mas na casa de Deus não é assim. Porque o Senhor é um, o reino é um, e o Senhor que é um, ele está governando da maneira que ele pensa e ele não aceita suborno e nem aceita sugestibilidade para mudar aquilo que ele sabe melhor do que nós. Amém? Eu estou vendo o chat paradinho, ninguém está batendo aí um papo, comentando. Eu quero agradecer a todos que estão comigo aqui essa noite. Muito obrigado pela companhia e presença de vocês.